As mais brutais e inacreditáveis vinganças da história. O Nakam ou Vingança em hebraico, foi um grupo de cerca de 50 sobreviventes do Holocausto que, em 1945, tentou matar alemães e nazistas para vingar o assassinato de 6 milhões de judeus. Durante o Holocausto, seguindo a ideia de uma nação por uma nação, o plano A deles, criado pelo líder Abba Kovner, Foto era envenenar o abastecimento de água de Nuremberg, Weimar, Hamburgo, Frankfurt e Munique, mas ele foi pego e teve que jogar o veneno fora. O Nakam. O plano B era diferente. Eles tinham como alvo prisioneiros de guerra alemães mantidos pelos Estados Unidos. Eles se infiltraram nas padarias que forneciam alimentos para os campos de prisioneiros e envenenaram 3.000 pães com arsênio numa padaria de Nuremberg, o que adoeceu mais de 2.000 prisioneiros de guerra alemães no campo de Langwasser. No entanto, alguma morte conhecida foi atribuída ao grupo. No entanto, nenhuma morte conhecida foi atribuída ao grupo. A vingança tardia de James Annesley. James Annesley nasceu em uma família rica e nobre da Irlanda no início do século XVI, mas seu tio Ricardo estava determinado a herdar a riqueza dele. Richard teria se livrado até do próprio irmão, o pai de James Arthur, com veneno de acordo com suspeitas de historiadores. Então ele mandou sequestrar James com 12 anos e o enviou para a América, onde ele foi mantido como servo por 12 anos. Aos 25 anos, James finalmente fugiu da servidão e conseguiu voltar para Londres. A vingança tardia de James Annesley. Ele começou restaurando sua identidade, compartilhando sua história e depois recuperando sua fortuna de seu tio nos tribunais. Embora tenha morrido antes de ser capaz de recuperar o controle da riqueza familiar, James conseguiu jogar a reputação do tio na lama na esfera pública e pelo resto da vida, Richard, ele foi visto como um traidor. Não se meta com Gengis Khan. Gengis Khan estava procurando estabelecer relações comerciais ao longo da Rota da Seda com o Império Khwarezmiano e enviou uma caravana comercial de 500 homens para a cidade de Otra. Mas o governador de lá, Inalshuk, tio de Shah, imperador Khwarezmiano, ficou desconfiado e, com a permissão do Shah, executou os mongóis. Quando Khan descobriu, deu uma segunda chance a eles e enviou 3 embaixadores para se encontrar com o Shah, explicar a intenção comercial dele e exigir que Inalshuk fosse punido. Não se meta com Gengis Khan. O Shah imprudentemente raspou a barba de 2 dos embaixadores e decapitou o terceiro, enviando as barbas e a cabeça de volta para Khan. Qual foi sua resposta? Ele conquistou a cidade Otra, executou Inalshuk, supostamente derramando prata derretido em seus olhos e ouvidos, e então varreu todo o império Khwarezmiano para fora do mapa. Diz que Khan até mandou desviar o rio do local de nascimento do Shah para tornar o local inabitável. Boadicea não aceitou ser ignorada. Prasutagus, rei de Icene, sob a suzerania romana, morreu em 60 d.C. e deixou riquezas para suas 2 filhas e para o imperador Nero, na tentativa de manter sua família bem cuidada depois de sua morte, mas os romanos ignoraram seus desejos e anexaram todo o seu reino. Sua esposa,
Boadiceia, que além da rainha era uma guerreira treinada, protestou. Dizem que ela foi espancada por isso e suas filhas foram abusadas sexualmente. Boadiceia não aceitou ser ignorada. Buscando vingança, Boadiceia liderou uma revolta contra o Império Unificado, danificando as cidades romanas de Camuloduno, Londínio e Virulânio, e massacrando cerca de 70.000 romanos. O Conde de Monte Cristo da vida real. Pierre Picaud foi um sapateiro do século X e X em Nimes, França, que em 1807 estava vivendo bem e iria se casar com uma mulher rica, mas três amigos dele, Chaubart, Sorare e Loupian, o acusaram de ser espião da Inglaterra. Picaud foi enviado para a prisão e ficou lá nos 7 anos seguintes. Enquanto estava preso, ele fez amizade com um padre italiano que, após sua morte, deixou uma fortuna escondida para Picaud. Quando o governo imperial francês caiu em 1814, Picaud foi liberado e passou os 10 anos seguintes tramando sua vingança. Se isso parece um romance de Alexandre Dumas, não é pura coincidência. O Conde de Monte Cristo da vida real. Depois de recolher o tesouro e mudar de nome, Picaud matou ou mandou matar Chaubart. Então ele encontrou Solari e o envenenou até a morte, mas ele guardou o pior para Loupian, que havia se casado com sua ex-noiva. Ele enganou a filha de Loupian para que ela se casasse com um criminoso e depois mandou prender o criminoso, o que levou a moça à morte por colapso nervoso. Então ele queimou o restaurante de Loupian, deixando-o na pobreza, e fez o filho do cara ser preso por roubar ouro. Por fim, ele esfaqueou Loupian até a morte. Aviso justo de Júlio César. Em 75 a.C., Júlio César, com 25 anos, teria sido capturado por piratas da Cilícia no mar Egeu. Eles mantiveram o jovem nobre em cativeiro por um resgate de 20 moedas de prata. César riu e disse-lhes para aumentar a quantia para 50 moedas, coisas que eles obviamente fizeram. Dizem que durante 38 dias ele teria se feito em casa entre os piratas e o tratava como seus subordinados. Lia poemas para eles e jogava seus jogos. Tudo isso enquanto os avisava que os crucificaria assim que ficasse livre. Aviso justo de Júlio César. O resgate chegou, Júlio César foi liberado e a primeira coisa que fez foi criar um pequeno exército naval de Mileto para encontrar os piratas. Eles estavam exatamente onde o jovem os havia deixado. Claramente não acreditando na ameaça, Sérgio os capturou, pegou de volta o resgate e entregou os piratas ao governador Marco Júnior. Mas quando Júnior ficou indeciso sobre punição, Júlio César terminou sua vingança, tirando os piratas da prisão e os crucificando-os. O Mangiting Geofried, Maria Ukitiatskaya era uma comunista firme. Então, quando seu marido foi morto num ataque alemão em Kiev, ela ficou cheia de ódio, vendeu a casa deles e todos os seus pertences e comprou um tanque T-34. E mais dizem que, em vez de doar o tanque ao Exército Vermelho, Okitauibskaya teria escrito pessoalmente para Joseph Stalin pedindo permissão para ser a única a dirigindo. O Friedrich Freund. Seu desejo foi concedido e depois de algum treinamento, Oki
e a Biscaia e seu tanque que tinha apelido de Friedfield, namorada lutadora, e tradução livre, foram para a guerra. Em sua primeira batalha em outubro de 1943, o tanque de Iqtal e Biscaia foi supostamente o primeiro a romper as linhas inimigas. Ela escreveu para suas irmãs depois: eu tive meu batismo pelo fogo, eu venci os bastardos. Às vezes fico com tanta raiva que nem consigo respirar. Maria morreu em batalha em janeiro de 1944, embora tenha feito isso com estrondo. Um violão de 180 milhões de dólares. O grupo folk pop canadense Sons of Maxwell teve um começo difícil em sua turnê de Nebraska em 2008. Eles viram que os carregadores de bagagem da United Airlines lançaram seus instrumentos para dentro do avião e ao desembarcar, descobriram que o violão Taro de 3.500 dólares de David Carroll estava quebrado. Carroll tentou por 9 meses atrás de atendimento ao cliente que a companhia aérea pagasse o custo de 1.200 dólares do conselho do avião, mas não conseguiu. Ele então decidiu transformar a trágica história em música. Um violão de 180 milhões de dólares. Carroll gravou uma série de músicas chamada United Brick de Guitar. A United quebra violões em tradução livre, que viralizou no YouTube. 4 dias após o lançamento do primeiro vídeo, as ações da United Airlines supostamente caíram 10% em valor da capitalização de mercado, custando-lhe 180 milhões de dólares. Teria sido mais fácil pagar apenas pelos reparos, né?